Como estão vocês? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem, né? Vamos falar um pouquinho da história do Brasil, o processo de independência do Brasil, tá bom? No livro didático, é o capítulo 13, tá bom? Na página 162. Pessoal, falar sobre a independência, a gente tem que dar uma olhadinha um pouquinho sobre o contexto histórico, não é? Então, nesse período acontecia o quê? O Pacto Colonial, certo? O Pacto Colonial entre a metrópole e as colônias, no caso aqui, a colônia portuguesa, certo? O Brasil, ele tinha mais ou menos 3 milhões e 250 mil pessoas, não é? Mais ou menos, essa era a sociedade colonial. Nós falamos aqui quando fala em pacto colonial, está falando o quê? Na colônia não podia ter escola, faculdade, indústrias, nada que era produzido na metrópole, certo? Então o Brasil ele permaneceu assim 322 anos, tá bom? E sendo explorado, na verdade era um sistema de exploração. Então por que a independência? A independência, na verdade, foi uma continuação, né, de sinais do que acontecia no mundo já. As ideias iluministas, renascentistas, iluministas, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, certo? Tudo isso ajudou para que acontecesse as independências aqui na colônia portuguesa, certo, pessoal? Então era um sistema de exploração que entrou em crise, na verdade, não resistiu às imposições aí da Revolução Industrial até, né, que já acontecia na Inglaterra, certo? Hoje está vendo muito barulho aqui, pessoal. Motosserra, cachorro latindo, tá? A gente não tem um ambiente adequado para gravar, mas estou tendo essa conversa com vocês para a gente adiantar um pouquinho sobre a nossa aula, tá bom? Muito bem, então sociedade colonial, 3 milhões e 250 mil pessoas, mais ou menos, era dividida em quem? Brancos, negros, indígenas e mestiços, certo, pessoal? Existiam os grupos socioeconômicos também. Quais que eram? Colonizadores, eles representavam o interesse de alguns portugueses, né, dos portugueses. Os colonizados, que eram 80% da população, certo? E também os colonos. Os colonos eram parte do grupo dominante. Dono de mina, dono de engenho, certo? Dono de charqueadas, tá bom? Então, é mais ou menos isso o grupo socioeconômico nesse período da independência, certo? Então houve insatisfação, pessoal. As pessoas que moravam aqui não estavam satisfeitas com esse domínio português, né? Com esse domínio dos colonizadores, tá bom? Então eles queriam uma independência. Na verdade, eles queriam se livrar das cargas, altas cargas de impostos, tá? Muitas revoltas, no caso da revolta de Beckman em 1684, a Guerra dos Mascotes, a revolta de Vila Rica em 1720, eles não queriam propriamente dito a separação de Portugal, mas eles brigavam e lutaram contra, houve esses levantes, essas revoltas contra os altos impostos, tá bom? E é esse tipo de administrar a colônia. Então não era em si uma luta separatista. Qual foi a luta separatista? A Conjuração Mineira, isso já personagem principal Tiradentes, em 1789, em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana em 1798. Tá? Então, vários acontecimentos foi uma sucessiva de fatos para que acontecesse a independência. Mas a gente destaca 3, né, ou 4 fatores assim bem importantes sobre a independência do Brasil, que culminaram na independência. Quais foram eles? Nós sabemos que em 1808 o Napoleão Bonaparte ele dominava, né, o Atlântico, lá, a Europa, certo? Então a corte portuguesa veio para a colônia brasileira em 1808, tá? Na verdade, fugindo de Napoleão Bonaparte, eles não queriam essa luta, né, esse confronto. Então, o primeiro fato, a vinda da corte portuguesa para a colônia brasileira. Quando eles chegaram aqui, isso em 22 de janeiro de 1808, então foi o primeiro fato, a chegada da corte.
Segundo, houve o fim do monopólio. Como que aconteceu? A abertura dos portos, não é, do Brasil. Então eles começaram a permitir que a Inglaterra, que deu aporte militar para que eles viessem para a colônia brasileira, então ela foi a primeira nação a aportar aqui nos portos da colônia e tirar proveito disso também, não é? Então houve aí um início de liberdade industrial, mas nós sabemos que o tratado com a Inglaterra, o tratado de Merton, ele impedia um pouco essas instalações de indústria, e uma segunda causa, a falta de dinheiro. Então nós vimos até aqui duas causas, não é? Para a independência do Brasil, para o processo de independência. A vinda da corte portuguesa, segunda, fim do monopólio, a abertura dos portos e a permissão, entre aspas, para a instalação de indústrias, tá bom? E o terceiro fato, o terceiro fator, assim, bem interessante, que você não pode esquecer para fim de prova, é a questão do... O Brasil deixou de ser colônia e passou a ser... foi elevado a Reino Unido, de Portugal e Algarve, certo? Então, e esses três fatos foi muito interessante para que acontecesse a tão sonhada independência. Então aqui, olha, possuía acordos dos portugueses, eu já falei um pouquinho, né? Que o Dom João VI mais a Carlota. Em 1808, aqui a família real, a corte desembarca no Brasil. Alguns mapas aqui. Desembarca em Salvador. Tratado de 1810, é o tratado que eu falei, olha. Tratado de navegação e comércio. Produtos ingleses pagavam 15%, produtos portugueses 16%. Há um desequilíbrio aí, né? Tratado da aliança, da amizade, olha, e amizade. Dom João prometia reduzir e abolir o tráfico de escravos. Então já havia essa ideia também de diminuição no tráfico de escravos, né? Estamos falando aí de um período de escravidão. A escravidão foi abolida no Brasil em 1888, certo? 13 de maio, né? Aqui, Reino Unido, Portugal e Algarve foi o terceiro fato. Tá? E por que então que o Brasil declarou a sua independência, né pessoal? Por quê? Nós vimos que a elite em Portugal, eles exigiam, né, o retorno do rei, né? Então eles procuravam uma solução dinástica para suceder o trono lá, ou ficar no trono, não encontraram, e eles falaram, olha, Dom João VI tem que voltar a Portugal. Então com eles voltando para lá, eles queriam que o Brasil, que já tinha saído do status de colônia para o status de Reino Unido, ele passou a ser questionado, né, vamos voltar a ser colônia, e os brasileiros não aceitaram. Então o Dom João VI deixa Dom Pedro I aqui, e ele vai para... ele retorna a Portugal, certo? Ele retorna. Então aí aconteceu o quê? Dom Pedro I é instruído por José Bonifácio de Andrada, né? Vamos ver aqui ele. Esse é o personagem da independência, né, pessoal? Aqui, olha, vamos ver ele aqui um pouquinho, só um momento. Isso, então esse aqui é o José Bonifácio, né, defensor do projeto monárquico. Então havia dois projetos, olha, de independência, republicano e monárquico, certo? Qual prevaleceu? O monárquico, certo? Então a gente ficou 67 anos sendo monarquia, não é isso? Tudo bem? Esse aqui é o personagem, aqui é uma estátua dele, José Bonifácio de Andrada e Silva, né? Então a gente deve muito a ele também. Então ele instruiu Dom Pedro a ficar, tá? E mais tarde a proclamar a independência. Qual que foi o dia do fico então? 9 de janeiro, né? 9 de janeiro de 1822. Então, ele falou, para o bem, né, como é para o bem do Brasil.